Bom dia, meus amores. Conforme a gente combinou ontem, hoje é a primeira videoaula de vocês. Eu e Janjão, dá um alô pra galera, Janjão, nós dois estilosos de boné. Deixa eu arrumar a meia pro Janjão que tá caindo, meus amores. 5h30 da manhã nós acordamos para preparar essa aula para vocês. Não é, Janjão? Mentira, Janjão 5h30 da manhã já tava querendo mamar, tive que trocar a fralda dele. E hoje, aí, gofou. E aí, o que nós temos? Vou falar com vocês um resuminho do segundo capítulo, coisa que a gente já tinha visto. E nós vamos falar também das grandes navegações. Além disso, vou falar com vocês alguns livros. Vou passar um videozinho também. 2 vídeos para falar a verdade. E aí eu espero que vocês gostem. Agora, dia 18, 7 horas da manhã e 4 minutos, ok? Então, nós vamos começar a nossa videoaula de hoje. Presta atenção, rapaz, isso é coisa importante. Eu não vou falar 2 vezes. Nós vamos falar a nossa videoaula de hoje sobre o absolutismo. Vamos lá, vamos lá. Como que se formou os chamados Estados Nacionais? Da união da burguesia com o rei. A burguesia precisava do rei, vocês lembram que eu falei? Por causa daquela questão da moeda única, de conseguir melhorar a sua situação no comércio. O rei, por outro lado, gostava disso porque parte do comércio realizado pela burguesia, ele tinha uma porcentagem sobre os lucros. Nós tivemos a crise do feudalismo que deu origem à formação dos reinos. Dentre os fatores da crise do feudalismo, nós temos a peste negra, várias guerras, fome e por aí vai. Posteriormente, a reforma protestante, não vou falar sobre isso agora, nem meu amor, porque nós ainda não conversamos sobre a reforma protestante. Mas a reforma protestante, salvo engano, vai ser o tema do nosso capítulo número 4 e os bonitões aí e as bonitonas, né, Jajão? É que vão ter que explicar isso pra gente por meio de reportagem, o que aconteceu para dar início à reforma protestante. Além das revoltas camponesas, daquelas pessoas que trabalhavam nos chamados feudos. Essa imagem vocês já viram. Leviatã de Thomas Hobbes. O homem é o lobo do próprio homem. Já, presta atenção, meu filho, isso é coisa séria. O papai está trabalhando. Olha lá, Janjão, olha lá que bonitão. Isso aqui, Janjão, é o Leviatã. O Leviatã, Janjão, é como se fosse a sociedade. E esse seria aquele ser incumbido de governar essa sociedade, porque as pessoas elas precisam de alguém para governá-las, porque senão elas ficariam, Janjão, no chamado estado de natureza, o homem como um ser selvagem, o homem lobo do próprio homem. Então ele retira alguns de seus direitos para passar para outra pessoa e essa pessoa passa a governá-lo. Vocês não conseguem ver, mas aqui é a união de várias pessoas formando esse Leviatã de Thomas Hobbes. Vocês lembram que a gente falou de Thomas Hobbes? Absolutismo monárquico. Vamos falar também, novamente, daqueles escritores que defendiam a ideia de absolutismo monárquico, dentre os quais o principal, Nicolau Maquiavel. Livro O Príncipe. Qual que é a frase dele? Os fins justificam os meios. O que significa? Que os governantes e outros poderes devem estar acima da ética. Se a ideia é um fim, chegue a esse fim de qualquer forma possível. Aí nós temos aqui o Príncipe do Maquiavel. Aqui, Janjão, o Príncipe do Maquiavel. Vamos ler uma parte para os meninos? Então vamos. Vira para lá. Vamos ler uma partezinha aqui interessante. Olha como que Maquiavel era uma pessoa doce, meus amores. Presta atenção, João, vamos ler com o papai. Não deve, portanto, importar ao príncipe a qualificação de cruel para manter os seus súditos unidos e com fé. Porque, com raras exceções, é ele mais piedoso do que aqueles que, por muita clemência, deixam acontecer desordens. Ou seja, ele era a favor do cara que era cruel, porque o cruel mantém a ordem, do que aquele que é clemente, porque o clemente não mantém a ordem. Né? Maquiavel é meio tataravô de Hitler, pode dizer assim,
de uns trampos da vida, umas pessoas bem amorosas. Então vamos continuar. O Thomas Hobbes, aqui o Leviatã, Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. É lógico que isso vai cair na prova, para vocês falarem sobre Thomas Hobbes e o Nicolau Maquiavel. Por isso que eu estou repetindo esse assunto para vocês. Nós temos aí os reis absolutistas. O nosso queridão Luís XIV. Aliás, Janjão, deixa eu te falar do Luís XIV. Esse moço aqui, Janjão, que usava essas roupas diferentes, ele fazia até moda, Janjão. Aqui, ó. Presta atenção. Vamos tirar esse boné, né? Ele fazia até moda, Janjão. Tá vendo o sapatinho dele, aquela roupa? Ele é que mandava fazer na Europa na época. Você acredita? Ele morava num palácio chamado Palácio de Versalhes. Ele mandou fazer uma construção gigantesca para ele, para que aqueles puxa-sacos chamados de sociedade de corte pudesse ficar ali juntamente a ele. Você entendeu? Ele acreditava, né, turma, que era muito mais fácil você manter seus inimigos pertinho de você do que longe de você. Você entendeu, Zezão? Ah, papai, eu fui com o senhor lá? Foi não. Naquela época você ainda não estava na barriguinha da mamãe, não. Então, o Luís XIV, meus amores, governou, vocês sabem disso, por mais de 70 anos na França. Tanto é que filho e neto dele já tinha morrido. Luís XV, salvo engano, é bisneto de Luís XIV. Ok? Prestou atenção? Acabei de melão. Diz ele que o poder real emana de Deus. Qual que era o escritor que falava essas coisas? O poder real emana de Deus. Jacques Bossuet. Teoria do direito divino. Ok, meus amores? Principais reis. O Luís XIV, que ele dizia que ele era o rei Sol. Nós tivemos a rainha Elizabeth, governou durante 45 anos. Nesses 45 anos, ela só chamou o parlamento para discutir assuntos durante 13 vezes. Para você ver a importância que ela dava ao parlamento. Aqui nós temos, Janjão, ah lá, ó, presta atenção, Janjão, moedas, o pessoal fazendo comércio, Janjão, mercantilismo. O mercantilismo, meus amores, é uma fase embrionária do capitalismo. O mercantilismo era utilizado pelos reis absolutistas. Uma das características desse mercantilismo, Janjão, era aquela acumulação primitiva de metais preciosos, Janjão. Você está vendo? Isso não é cobre, isso é ouro. Então, metais preciosos, como ouro e prata, que se acumulava. Lembre-se do ouro de Minas Gerais, que foi levado para Portugal e para a Inglaterra. A questão da balança comercial favorável é você vender muito mais do que você comprar. No caso do Janjão, a minha balança comercial está desfavorável. Eu estou comprando muito mais do que estou arrecadando, porque esse rapazinho, quantas latas de NAN, Janjão, por mês? Dá muita lata de NAN no lombo do papai. Então, e o protecionismo alfandegário? Agora, com essa pandemia, as alfândegas estão sendo todas fechadas, os países estão fechando suas fronteiras. Não para a entrada de produtos de outros países, é para a entrada de pessoas mesmo, para diminuir a circulação. O governo brasileiro já era para ter feito isso, todos os países estão fazendo isso. Só que a gente só fechou a fronteira com a Venezuela. Ok? Características também, o monopólio, não se esqueçam. Janjão, eita. Meus amores, Janjão não quer participar mais da aula. Ele está achando que tem de história furada. Meu negócio vai ser o quê, Janjão? Jogar futebol. Então eu vou passar Janjão agora para a minha auxiliar. Depois Janjão volta no segundo tempo da nossa aula. Tchau, Janjão! O monopólio, vocês têm que se lembrar do chamado pacto colonial, em que a maioria errou essa questão no TA que eu passei, quando eu falei que a colônia, no caso o Brasil, só poderia vender e comprar produtos de sua metrópole. E qual seria a metrópole? Portugal. Vamos tomar um cafezinho?
7 horas da manhã, né, moçada? Tem que tomar um cafezinho. Aqui a balança comercial favorável que eu já falei. Como eu vou gravar, como esse vídeo está sendo gravado e vocês vão vê-lo pelo WhatsApp, eu quero que vocês deem exemplo para mim depois de coisas atuais, monopólio, balança comercial favorável, qual país que tem a melhor balança comercial atualmente, dados sobre isso. Entendeu? Vamos fazer esse exercício de reflexão depois. O metalismo, lembram que eu também disse? E a questão do sistema colonial. O Pacto Colonial Brasileiro, ele se caracterizou por um sistema chamado de sistema de plantation. Repitam comigo, plantation, não é plantation. Muitos alunos falam plantation, plantation. O sistema plantation tem suas características. Monocultura, ou seja, você plantar, você criar, você explorar apenas um produto. Numa determinada época do Brasil, apenas a cana-de-açúcar era produzida em larga escala para vender para fora. Então, é um produto e a cana-de-açúcar tinha que ser produzida em grandes áreas. Essas grandes áreas eram chamadas de latifúndios. O trabalho, obviamente, trabalho escravo, e o resultado disso é para o mercado externo. Então, aí estão as características do chamado plantation. Agora nós temos a questão da expansão marítima europeia, propriamente dito, o capítulo número 3 de vocês. Antes de eu começar a falar, vou passar um videozinho de 4 minutos para vocês prestarem atenção. Enquanto isso, o Jajão está chorando, vocês estão escutando, né? Pegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma Terra esfera plana, que legal. e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar ar. O que acontece com esse videozinho? Antes das grandes navegações, as principais cidades europeias que adquiriam as mercadorias eram duas cidades italianas, Gênova e Veneza. A Itália, que é esse grande território aqui em forma de bota, ainda não existia enquanto país. Eram territórios independentes e grande parte, principalmente a região central da Itália, pertencia à Igreja Católica, ao Vaticano. Não existia nem Vaticano, era a Igreja Católica. Então, essas grandes cidades, como Gênova e Veneza, elas eram inclusive rivais mesmo, de entrar em guerra. Eles conseguiam, vocês estão vendo o mar Mediterrâneo, os produtos eram trazidos da África e da Ásia aqui para essas cidades. E Gênova e Veneza distribuíam os produtos trazidos do Oriente para a Europa, ok? Olha onde está Portugal. Portugal está aqui. Então, o controle do mar Mediterrâneo ficava a cargo dessas cidades. Então, Portugal não tinha muita alternativa nesse sentido, a não ser expandir para o lado de cá. Artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453 ocorreu outro problema. O Império Otomano. Império Otomano, eu falei para vocês assistirem essa série, Império Otomano, são apenas 6 capítulos, está na Netflix. Esta vocês podem ver. Os otomanos, que eram muçulmanos, eles conseguiram tomar a principal cidade da Europa Oriental, que é Constantinopla. Constantinopla
fazer divisa da Europa com a Ásia. Aqui nós temos um pequeno estreito, ó. Então, esse era o último refúgio do Império Romano do Oriente. Os turco-otomanos, na figura de seu imperador, que se chamava Maomé, se não me engano é Maomé XI. Muitos muçulmanos se chamam Maomé. O Salah, inclusive, se chama Maomé. Eles conseguiram tomar Constantinopla em 1453. Ou seja, os muçulmanos chegam a essa parte da Europa. Então aí nós temos um embate entre duas religiões. Assistam a série que vocês vão entender, muito bom. Portugueses não tinham como comercializar fazendo essa rota para vir até aqui. Os portugueses eram católicos, não tinha como fazer isso. Se eles fizessem isso, eles seriam mortos. Ah, vamos passar pelo norte da África? Também não, meu filho. São todos muçulmanos ali também. Não tem como fazer essa passagem. Ah, vamos passar por cima? Pode até passar. Numas caravelas de 4 metros de largura, que não valiam nada. Se você passa por cima, isso aqui tudo é gelo. É o Polo Norte. Também não dá certo. Então o que os portugueses fizeram? Vamos dar a volta por baixo. Tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Sagres é uma escola que ensinava as pessoas a serem navegadores. Daqui a pouquinho eu vou passar um slide sobre a escola de Sagres, importantíssimo. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Não se esqueçam que essas caravelas é um período de grande religiosidade ainda. Por isso que as caravelas sempre têm as cruzes, simbolizando a fé e também simbolizando, por outro lado, a tentativa de enriquecimento. Então nós temos muito isso. Essa cruz é chamada cruz gamada, né? Quando esses portugueses chegam aqui no Brasil, essas cruzes são estampadas. Quando os portugueses acham o Brasil, esse fica conhecido como período colonial, por volta de 1500. Depois, já lá no século XIX, quando os europeus invadem a África e a Ásia, é um período chamado de neocolonial. Em 1500, o pretexto, a desculpa desses europeus para conquistarem e aniquilarem índios era que eles estavam trazendo para esses povos Deus, a salvação, porque os índios andavam nus, cultuavam o Deus Sol, essas coisas todas. Eles estariam trazendo para esses índios o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Mas por debaixo dos panos eles queriam apenas riquezas nesse território. Espanhóis e portugueses foram talvez os povos que mais mataram pessoas de 1500 até a Era Moderna. Mataram mais de 80 milhões de índios. Isso é que é genocídio. Nós temos aqui, ó, Hernán Cortés. Esse camarada aqui conseguiu conquistar o Império Azteca com poucos homens. Esse livro, feito pelo próprio Hernán Cortés, para falar a verdade, era um manual do Hernán Cortés, era um diário, e aqui ele explica ponto a ponto como que ele fez para invadir determinados lugares. Aqui é uma imagem do Império Azteca e conseguir conquistar os aztecas. Ele fala que eles espalhavam doença, gripe, eles preferiam atacar as sociedades aztecas à noite, eles colocavam outros povos contra os aztecas. Hernán Cortés, Conquista do México. Esse livro deve ter até na biblioteca da escola. Então, Hernán Cortés, o príncipe.
Qualidade de música, Beatles. Enquanto o vídeo continua, vou tomar um cafezinho aqui do lado. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou. Olha como que os portugueses eram. A ideia era contornar isso aqui para chegar às Índias. Hoje nós conhecemos que a Índia é aqui. Mas para os portugueses, Índia é a Índia que a gente conhece, a China era a Índia e o Japão também era a Índia. Para eles tudo era Índia. Tanto é que quando chegam aqui no Brasil, chamam as pessoas de índios. Se eles tivessem chegado lá no Polo Sul, índio, eles iam chamar até urso de índio. Para eles isso não importava porque a ideia é que o europeu fosse superior. Então para eles os outros podem se chamar de qualquer coisa. Contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Ilha da Madeira, vocês estão vendo? Qual jogador famoso que mora na Ilha da Madeira? A ilha é praticamente dele, Cristiano Ronaldo. Ele está agora, por causa da pandemia, está recolhido na Ilha da Madeira. Então, Cristiano Ronaldo, ele está mais para a África do que para Portugal. Se a gente fosse pensar dessa forma, né? Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa... Isso aqui, moçada, essa partezinha se chamava Cabo das Tormentas, porque nenhuma embarcação conseguia contornar isso aqui. E aí elas desapareciam. Se vocês prestarem atenção, atualmente, essa é uma das regiões do mundo que tem mais tubarão branco. Disparado das regiões que tem mais tubarão branco. E os navegantes não conseguiam passar isso aqui. No caminho para o Oriente era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da